Eu quero ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu, para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Feche seus olhos que nós vamos orar. Obrigado, Jesus. Senhor, eu oro, Pai, por graça para compartilhar a sua palavra. Senhor, o quanto o Senhor falou comigo nesse dia, Pai, através dessa palavra, que o Senhor também possa falar com os meus irmãos. O meu desejo é realmente que nós possamos, todos nós, sairmos daqui chacoalhados pelas verdades da sua palavra. Eu oro por graça para que eles recebam, misturem com fé e gerem resultados na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmão, esse último versículo aqui, o versículo 10. Coloca o versículo 10 para mim, Ju, por favor. Cada um exerça o dom que recebeu. Para o que, irmão? Servir aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. E sabe, gente, esse é o tema da nossa noite. Administradores fiéis. E hoje o Senhor falou muito comigo, irmão, e eu quero realmente estender isso para você. Mas olha que interessante esse versículo, que primeiro ele diz que nós recebemos um dom de Deus, amém? Todos nós recebemos um dom de Deus. Mas sabe, tem um motivo, existe um objetivo, existe um alvo desse dom e do que você recebeu em Deus. É para servir aos outros. E isso é administrar fielmente a graça de Deus. Outras versões vão falar nesse mesmo texto, né? Talvez você conheça mais assim. Bons dispenseiros. E o interessante aqui, está falando da multiforme graça de Deus, né? Das suas múltiplas formas. E sabe, irmão, quando você serve aos outros, você está cumprindo cabalmente aquilo que Deus espera de você. E é um pouco sobre esse caminho que eu quero andar nessa noite. Deus tem falado muito comigo sobre isso nos últimos dias. Porque sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho onde o fim é o nosso benefício. Você vem para a igreja e você deseja, eu também desejo, nós queremos ter uma vida em paz. Nós queremos que os problemas não cheguem na nossa casa, ou pelo menos que eles não se estendam quando eles chegarem, porque de forma inevitável eles vão chegar. Às vezes a gente quer enriquecer, sabe por quê? A gente quer uma casa melhor, nós queremos um carro melhor. Mas sabe, irmão, quando nós olhamos para a narrativa bíblica, o objetivo do que o Senhor fez por nós, o objetivo da vida de Deus em nós, é o outro, é abençoar o outro. E talvez se eu te fizer uma pergunta simples, a sua resposta vai ser óbvia. Se eu perguntar, irmão, você vive para o Senhor só para o seu benefício? Você vai falar, não, irmão, pelo amor de Deus, claro que não. Mas sabe, muitas vezes, de forma sutil, nós não percebemos. Mas as nossas atitudes, elas depõem contra essa verdade. Nós somos rápidos demais para declarar novos bens chegando, para declarar o dinheiro chegando, para declarar bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas sabe quando é para ajudar o outro? Dá uma preguiça, né? Quando é para você passar um tempo com o outro, para quê, irmão? Às vezes só para ouvir o seu irmão, que é um pouco menos maduro do que você, que ainda não entendeu algumas coisas. Às vezes passar um tempo com você vai ser uma bênção para ele, mas a agenda está cheia, né? É um pouco complicado, trabalho, filhos, casamento. Irmão, você sabe como que é, eu faço o meu melhor. E sabe de uma coisa? Nós acreditamos nessa mentira, irmãos. Nós aceitamos que nós somos ocupados demais para servir os outros, para amar os outros de forma radical, para fazer aquilo que Jesus nos comissionou para fazer. E sabe qual que é o contexto aqui? Essa mensagem aqui, o apóstolo Pedro está direcionando para os cristãos que eles estavam dispersos nas províncias da Ásia Menor.
Eles estavam vivendo como estrangeiros, muitos deles estavam sendo perseguidos. Eles estavam vivendo uma pressão cultural numa terra que não era deles. Em um cenário, eu vi um comentarista bíblico falando algo maravilhoso, eu até anotei aqui, em um cenário onde a tentação seria focar em si mesmo para sobreviver, Pedro diz, não, continuem servindo, amando, sendo hospitaleiros, mesmo em meio à dor. O objetivo do dom de Deus, irmão, é alcançar o outro. Isso é ser um administrador fiel do que você recebeu do Senhor. E sabe de uma coisa, irmão? Na realidade que eles viviam aqui, na igreja primitiva, ela era um pouco diferente. O contexto era totalmente diferente do contexto que a gente vive hoje. Os cristãos da igreja primitiva, que estavam sendo perseguidos, eles viviam ali numa iminência da volta de Jesus. Eles viviam com expectativa. Ali em Atos, a gente vai ver relatos de eles vendendo os bens e distribuindo entre eles. Eles viviam ardentemente na expectativa. O Senhor foi, mas Ele vem. E Ele está chegando. E eles viviam. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. E eles dividiam as coisas, eles dividiam os bens, eles viviam dessa forma. Só que sabe, irmão, a nossa realidade é diferente. As coisas mudaram. Os tempos mudaram. Hoje a gente vem para a igreja 2 vezes por semana. A gente até serve na igreja, né? Mas a gente trabalha, nós saímos com os nossos amigos. Nós vivemos num país livre, irmão, onde você pode falar do evangelho onde você estiver, que isso não vai ser o problema. E muitas vezes nós deixamos mesmo esse conforto nos atrapalhar. E a gente nem percebe, mas a nossa vida com Deus se tornou uma busca por benefício próprio. Uma busca por uma vida melhor. E sabe, você congrega nessa igreja. Esta coisa que você ouve desse púlpito aqui é que Deus não tem nada contra uma vida melhor. Mas esse não é o objetivo do evangelho. Essa não é a causa do evangelho. Você ter uma vida melhor, você ter um carro melhor, uma casa, um apartamento melhor, não pode ser o objetivo da sua vida, irmão. Porque sabe de uma coisa? Sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Porque essas coisas, elas vão chegar até você e elas vão perder a graça. E sabe, irmão, eu tenho vivido algumas coisas numa medida muito pequena. Eu consigo olhar para a minha vida 2 anos atrás, eu consigo olhar para a minha vida hoje e ver quantas coisas eu desejava 2 anos e que hoje eu estou podendo experimentar, hoje o Senhor está trazendo até mim, eu estou podendo tocar nessas coisas. E sabe de uma coisa? Elas são boas, elas são legais, no primeiro momento. Depois, passa. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Aqui quando nós olhamos no versículo 10, versículo 10 não, no versículo 9, Ju, por favor. Deixa eu ver se é isso mesmo que é aqui. 8. Amem sinceramente uns aos outros. Outras versões vão dizer amem intensamente. Mas essa palavra aqui, o original dessa palavra, ela está falando de realmente uma intensidade forte. É como um músculo esticado no máximo que ele pode. Ele está falando, dessa forma, amem uns aos outros. Ame o seu irmão dessa forma. Eu quero ler outro versículo com vocês. 1 João 3. Vou ler o versículo 16. Desta mesma forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. O amor sacrificial, irmão, ele é prático. Não tem como ele ficar só no seu discurso, senão ele não é sacrificial. É interessante demais, o João ele pega um pouco pesado, né? Porque ele fala, se você vê o irmão em necessidade e não ajudar, o amor de Deus não está em você. Acho que a gente devia meditar um pouco sobre essa verdade.
Porque quando a gente está com um problema, no domingo, time ministerial vem aqui na frente, a gente vem e ora, irmão, cara, eu estou precisando, ora por mim. Preciso que um contrato seja fechado, eu preciso que mais clientes venham, irmão, as coisas estão difíceis lá na empresa, sabe, me ajuda. E tudo bem, irmão, a gente ora e isso é lícito. Mas sabe, irmão, será que você tem esse mesmo empenho, e isso serve para mim também, será que nós temos o mesmo empenho, a mesma preocupação em orar pelos problemas dos nossos irmãos? Em ser resposta para o problema dos nossos irmãos? E sabe, o Senhor, enquanto eu estava falando, escrevendo essa palavra hoje, Ele falou comigo, eu estou te livrando de viver um evangelho de mentira. Um evangelho que só alcança você. Um evangelho que só traz benefício para sua casa. É interessante que o apóstolo João diz aqui, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E sabe, isso aqui, no contexto, também está falando de literalmente dar a vida. De sim, numa situação, você morrer pelo seu irmão. Mas sabe, irmão, é mais do que isso. Você tem dado sua vida pelos seus irmãos? O que é a vida? A sua vida é o seu tempo, irmão. A cada minuto que passa, você está 1 minuto mais perto da sua morte. Desculpa se isso te escandaliza. A sua vida nada mais é do que o seu tempo. Você tem dado o seu tempo para os seus irmãos? Você tem investido na vida deles? Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Que o nosso evangelho não seja apenas um discurso bonito, mas que ele se demonstre em ações, em verdade. Irmão, eu não quero te trazer condenação nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele está ajustando coisas em nós. Assim como quando eu estava escrevendo isso, Ele ajustou coisas em mim. Nós estamos confortáveis demais. Oh, aleluia, Jesus. João 15, versículo 12. Senhor Jesus falando: o meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que ordeno. Sabe, irmão, o meu desejo mesmo é que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor ordenou para nós, aquilo que Ele transmitiu para nós. Na grande comissão, Jesus ele fala: olha, vão por todos os lugares, façam discípulos, ensinem esses novos discípulos a obedecer tudo que eu lhes tenho ensinado. Sabe de uma coisa, irmão? Não tem como você discipular alguém sem dar tempo para essa pessoa. Jesus, que é o Deus encarnado, Ele vem para a terra e o objetivo dele é chacoalhar o mundo, é mudar a história. E a estratégia do próprio Deus, conhecedor de todas as coisas, para chacoalhar o mundo foi falar para 12 homens improváveis: ei, me segue, anda comigo, faz parte da minha vida, acorda e dorme comigo, divide os dias comigo, vem observar a minha vida de perto, vem ver como eu faço as coisas, porque isso vai fazer com que você aprenda. E aí quando Jesus vai embora, Ele fala: agora vocês, ei, façam discípulos, façam a mesma coisa que eu fiz com vocês, tenham tempo com essas pessoas, ensine eles a obedecer o que eu tenho ensinado para vocês. E sabe, irmão, esse é o lugar de maturidade. O Evangelho de Jesus é uma dádiva. Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho. O Seu Filho assume o nosso lugar, o Seu Filho, Ele paga a nossa dívida, Ele derrama o Seu sangue, Ele estabelece uma nova aliança. Agora novamente nós estamos reconectados, nós somos um com Deus. E sim, irmão, você tem acesso a uma vida maravilhosa, você tem acesso a benefícios nessa terra. Mas sabe, nós não vivemos pelas coisas dessa terra, ou pelo menos não deveríamos viver. Nós somos representantes do Pai.
Algo que o pastor falou no último culto que foi maravilhoso. Que quando você entra no Uber, você não pensa o que Jesus pensaria sobre essa pessoa. Você fala o que Jesus está pensando agora. Sabe por quê? Porque você é um com Deus. E sabe, irmão, que frustrado nós seremos se cheios da vida de Deus, cheios de um poder que pode mudar todas as coisas, nós usarmos isso só para nós. Isso afetar só a nossa casa, só a nossa vida. E como eu falei para você, as outras coisas são listas. Você deve sim cuidar da sua casa, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. O Senhor, Ele é adorado através dessas coisas. Mas sabe de uma coisa, irmão, que eu tenho aprendido? Não tem como a gente dar desculpa para Deus. O pastor André Fernandes, certa vez, ele contou um exemplo. E esse exemplo ele me marcou muito quando eu ouvi essa ministração. E ele falou que uma vez ele estava precisando de um dinheiro para pagar uma conta. E faltava um dinheiro específico para ele pagar uma conta. E aí ele lembrou do cofrinho da filha dele. E aí ele chegou na esposa e falou: amor, eu vou quebrar o cofre da Cessi e vou pegar o dinheiro para pagar a conta. Depois eu compro outro cofre e eu coloco lá. Certo? Ele vai, ele faz isso e ele paga a conta. E aí ele fala algo que é o seguinte: irmão, por que eu lembrei do cofrinho dela? E por que eu lembrei que aquilo era o suficiente para suprir a minha necessidade? Porque foi eu que coloquei o dinheiro lá. Eu sabia o que estava lá. Sabe, irmão, quando Jesus, Ele te pede algo, Ele sabe o que Ele colocou dentro de você. Ele sabe a capacidade que Ele te deu para executar essa tarefa. Ele sabe o que você carrega, Ele sabe que você pode fazer mais. Deus, Ele não vai pedir para você algo que você não pode fazer. E sabe, eu tenho vivido isso, e tenho falhado também, irmão. Mas eu tenho falado muito com a Ingrid disso, que, cara, o Espírito Santo, sempre que eu vou orar, eu começo a orar pelas pessoas, e o Espírito Santo fala comigo: passa mais tempo com as pessoas. Coloca na sua agenda tempo para você discipular as pessoas. Traz isso como um compromisso. Cuida do que é importante para mim. E às vezes caramba, tá bom, vamos lá. E sabe, muitas vezes eu desmarco os compromissos. Muitas vezes eu falho. Simplesmente porque eu quis. Não posso falar para você que eu não tive tempo. Filipenses 2, versículo 2. Aleluia. O contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele está naquele texto falando que morrer é lucro, mas que é melhor morrer, porque é melhor estar com Cristo. Mas ele fala: contudo, por vocês, é melhor que eu fique. E ele está aqui nesse contexto. Eu vou ler o versículo 2 de Filipenses 2. E ele está falando para esse povo. Ele fala: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Irmão, esse é o chamado de Deus para nós. Manifestar, evidenciar quem o Senhor é, cuidando das pessoas, amando as pessoas. E sabe, irmão, o que nós fazemos como igreja não é isso. Todos nós somos voluntários. Nós abrimos mão da nossa agenda, nós nos preparamos, a gente vem para servir as pessoas. Pastor André e Estela abriram mão, irmão, de muitos privilégios, de muitas coisas para pastorear um povo de uma região que eles nem conheciam. E eles vêm para cá e eles estão o quê? Eles estão sonhando.
Eles estão sonhando com aquilo que o Senhor vai fazer. Eles têm expectativa. E o pastor André, ele tem repetido: grande, numerosa e relevante. Nós vamos alcançar 1% perto dessa região. E sabe, irmão, daqui 10 anos, quando a gente tiver quando nós estivermos vivendo isso, nós vamos lembrar de um casal que abriu mão de muita coisa, abriu mão de muitos benefícios, abriu mão de muitas coisas que eles poderiam viver, para se gastar em prol de outros, para se doar em benefício de outros, para fazer famílias, casamentos serem reconstruídos, viverem a paz que só o Senhor pode dar. E esse chamado não é do pastor André não, irmão. Não é da Estela, é meu e seu. Você acha que ele vai fazer tudo isso aqui sozinho? Mas sabe, isso também não se limita à igreja não, irmão. Não se limita a essas 4 paredes. Nós não dividimos o que é sagrado e o que não é. Tudo que você faz é para a glória de Deus. E sabe, um assunto sensível. Nós somos rápidos e estamos prontos para aceitar essas verdades. Mas e o seu trabalho? E a sua empresa? Sabia que a sua empresa, o seu trabalho também deve existir em benefício de outros? Também deve existir para glorificar a Deus? Porque a gente pode falar de tudo, irmão. Você pode falar do meu tempo, do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, mas, irmão, de dinheiro, calma. Já é difícil para mim aceitar que eu tenho que dar 10% para a igreja. Não, irmão. Acho que você não entendeu. 10% você entrega. Isso aqui é uma evidência. É uma ação que você faz para mostrar que o Senhor é Senhor sobre as suas finanças. Mas sabe de uma coisa, irmão? Se limita aos 10%, você está se enganando. Se você entrega 10%, mas com o resto você faz o que você quiser, você toma as decisões do seu jeito, você faz as suas coisas da sua maneira, você é o Senhor sobre o seu dinheiro e não o Senhor. Porque sabe, irmão, a gente vem para a igreja, a gente ouve essa palavra da fé, eu ouço com o ouvido, cai no meu coração, eu declaro com a boca, e eu vivo essas coisas, e elas vão se manifestar na minha vida, e eu quero enriquecer, eu quero que minha empresa cresça, eu quero um carro novo, eu quero um apartamento melhor. Nós somos rápidos para aceitar esse benefício. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes, nós ignoramos o mecanismo que a Bíblia propõe, para que você viva isso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, a gente lê tantas vezes esses versículos, que eu não preciso abri-los aqui. Mas a Bíblia fala aqui: aquele que semeia pouco, colhe pouco. A Bíblia fala em Provérbios que o generoso prosperará. Você percebe, irmão? Quando o outro é o alvo, você recebe aumento. Mas sabe o que é interessante que o apóstolo Paulo fala? Vocês serão enriquecidos de todas as maneiras. Para quê? Para sempre serem generosos. Nós queremos enriquecer. É maravilhoso, irmão. Quem não quer? Todo mundo quer. Mas é como se a gente deixasse de canto aqui. A gente esquece que o motivo do nosso enriquecimento e o alvo dele é beneficiar outros. Porque se você só quer uma vida melhor, se você só quer enriquecer, para de final de semana você ir para as Maldivas, sem precisar, sabe aquele desejo que a gente tem? Eu queria fazer uma viagem sem nem olhar o preço. Irmão, está tudo bem, eu também quero. O Senhor não vai te privar dessas coisas. Pelo contrário, você vai provar delas. Mas será que é só por isso que você quer? Será que esse é o verdadeiro objetivo do seu coração? O generoso prosperará. Quem dá alívio a outros, alívio receberá. Sabe, irmão, você quer uma vida melhor? Esteja disposto a proporcionar uma vida melhor a outros. Irmão, eu não lembro quantas vezes eu estava em crises. Eu estava passando por momentos difíceis, desafios mentais, lutas mentais e aquela emoção conturbada, sabe? Talvez você já tenha passado por isso. Mas conversando com outra pessoa, sendo canal de Deus, abençoando outra pessoa, eu saía dessa conversa revigorado, irmão. Eu saía dessa conversa bem, caramba, como Deus é bom. Porque quando você se transforma nesse canal, o benefício, antes de alcançar outro, passa por você.
Muitas vezes, irmão, se você está com problema em determinada área, experimenta ser bênção para alguém nessa área. E sabe, irmão, essa é uma verdade que requer um pouco de maturidade para você entender. Conforme você cresce espiritualmente, as coisas elas começam a perder um pouco do valor que elas tinham diante dos seus olhos. E o Senhor, Ele começa a ser mais importante. Eu lembro diversas vezes que eu queria tomar decisões, eu queria fazer coisas, porque na minha ideia, aquilo é o que fazia sentido. Mas eu me pegava no meu quarto falando: Senhor, eu quero fazer do seu jeito, Pai. Pai, o Senhor que me trouxe até aqui, Senhor, me guia. Pai, mesmo que seja desconfortável, eu quero tomar a decisão que o Senhor tomaria. Porque sabe de uma coisa, irmão, chega um momento onde obedecer e ouvir ao Senhor se torna muito melhor do que você simplesmente fazer do seu jeito para alcançar as coisas que você deseja. O Senhor, Ele tem uma vida muito melhor para nós. Você pode estar pensando: irmão, mas você está falando de uma vida onde eu tenho que abrir mão de conforto, eu abro mão de benefícios em prol de outros. Como que essa vida é melhor? O apóstolo Paulo, ele nos lembra que Jesus diz: muito melhor é dar do que receber. Muito melhor é dar do que receber, irmão. Aliás, não foi isso que Jesus fez? A Bíblia diz que Ele se esvaziou, desceu à terra, sofreu em nosso lugar, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia diz que é por isso que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. E sabe, todo nome vai se dobrar diante do nome de Jesus. Todos vão se dobrar diante do nome de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Ele veio como servo, Ele se entregou. Não tem algo diferente, não existe uma palavra que defina melhor o que Jesus fez do que se doar por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele sofreu em nosso lugar. E sabe, irmão, a proposta do Evangelho é que você se torne participante dos sofrimentos de Cristo. Que você esteja disposto a servir, que você esteja disposto a se doar. Não viva um Evangelho de mentira. Não limite o plano de Deus para a sua vida. Não abra mão, irmão. Não abra mão de se doar, não abra mão de se sacrificar. Esteja disposto, esteja apto, esteja disponível ao desconforto. É isso que vai te fazer crescer. É isso que vai evidenciar Jesus através da sua vida. Seja intencional, irmão. Passe tempo com as pessoas. Derrame nas pessoas aquilo que você tem recebido do Senhor. Aí você pode falar: Renzo, mas eu nem sei citar versículos de cabeça. Eu nem sei como que eu vou explicar, como que eu vou falar. Irmão, fala do que tem acontecido na sua vida. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para sermos testemunhas. Testemunhas, fala do que viu. Fala do que você tem visto na sua vida. Fala do que Ele tem te ensinado. Ensina as pessoas a obedecerem. Sabe, irmão, eu me constranjo todas as vezes que eu vou conversar com meu pai. Meu pai trabalha de Uber. Cara, todos os dias ele vem falar para mim: Renzo, eu falei, tenho esse testemunho. Ele fala de umas 10 pessoas que ele conversou e que ele falou de Jesus. Sabe, meu pai não sabe citar muito versículo decorado não. Mas ele sabe amar as pessoas. Ele sabe falar daquilo que ele já recebeu. E aí às vezes eu converso com ele, eu me acovardo, eu falo: cara, tenho tanto conhecimento, tanta coisa que eu já adquiri. E às vezes eu prefiro ficar em casa porque está frio, do que ter um tempo com o irmão e ser uma bênção na vida dele. Espero que eu possa ter conseguido mesmo expressar para você aquilo que Deus falou comigo hoje, irmão. Sabe, que você possa estar livre de uma mentira, que você possa estar livre de algo que tem um fim em si mesmo, de viver algo que só beneficia você. Se exponha ao desconforto. No desconforto, ao crescimento. Se exponha ao serviço. No serviço, a crescimento. Não dê desculpas. Se envolva, sirva na igreja. Se envolva nos departamentos. Sabe, a maioria das pessoas aqui são envolvidas, mas eu vejo quanto isso foi bom para a minha vida. Mas faça mais do que isso. Se envolva sim com a igreja.
Mas seja a igreja, seja um cristão lá fora também. Sacrifique pelas pessoas, tome posicionamentos que são difíceis, evidencie o Deus que mora dentro de você. Evidencie aquele que é um com você. Seja intencional. Como nós lemos no texto, seja um administrador fiel do dom que você recebeu de Deus. Você recebeu algo bom essa noite, irmão?